Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Segundo ao pastor que tem nos confiado em trazer a mensagem nesta noite. Estava eu conversando com o presbítero Wellington e eu disse: varão, eu sonhei pregando. E ele falou: então o senhor vai pregar no sábado. Aí eu disse: aí eu tomando aqui chuva lá, trabalhando mais ele. Aí eu falei: eu vou ficar gripado, mas eu acho que eu não vou poder pregar não. Pouco minuto depois o pastor mandou mensagem. Aleluia. Deus. Abra suas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16 em diante. João, capítulo 3, versículo 16 em diante. João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Todos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não se aproximaram da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Não precisa sentar, amados. Fica à vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados, nesta noite nós mencionamos aqui um texto bastante conhecido pelos que leem a palavra do Senhor. A maioria das pessoas que já ouviram falar de Jesus, sabe que Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que foi prometido por Deus. E aqui no capítulo 16 em diante, a Bíblia nos diz para que ele foi enviado. Cristo foi enviado à terra com um propósito, o Filho de Deus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas observamos, amado, que esse texto também vai nos revelar que para que o mundo seja salvo por ele, é necessário as pessoas crerem nele. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a Bíblia está falando de pessoas, seres humanos, que estavam contaminados, que estão pelo pecado, mas que através de Jesus Cristo são purificados dos seus pecados. Observamos, amado, que talvez você me pergunte nesta noite o que é pecado. Violação da lei moral de Deus, desobediência à vontade dele, desobediência à ordem dele. Deus colocou no meu coração com esta palavra, e que observando no livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo e cria todas as coisas, faz o homem a sua imagem e semelhança, e diz para ele: de todo o fruto que está aqui no jardim você pode comer, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. É bem verdade, amados, que Deus criou o ser humano, só que Deus nunca
um robô, a gente domina ela através de um controle. Mas Deus sempre quis que o ser humano se entregasse totalmente a Ele. Glória a Deus. A começar pela obediência. Deus falou: você vai comer tudo, mas a única coisa que você não é para comer, porque no dia que você comer você vai morrer, é o fruto do conhecimento espiritual. Observamos que Deus também ali faz uma mulher, cria a mulher, coloca ao lado de Adão para ser a sua adjuntora ou ajudadora. E vemos na história bíblica que a serpente consegue enganar Eva. Eva cai no pecado. E então Deus desce ali e traz um juízo sobre a vida deles. Eles comem o fruto que não era permitido. E talvez você se pergunte: Deus sabendo que o ser humano ia pecar, que o ser humano ia errar, por que Deus não impediu? Porque a gente tem escolha. Você escolhe servir a Deus ou a Satanás. Você escolhe servir a Deus ou servir o pecado. A Bíblia diz que Jesus falando disse: há dois caminhos e duas portas. A porta estreita é a que conduz à salvação, que assim também é o caminho estreito, mas que são poucos os que entram por ela. Mas a porta larga é a que conduz à perdição, mas são muitos que entram por ela. Jesus está dizendo: o caminho é estreito, a porta é estreita. No caminho estreito não caminhamos da forma que queremos. No caminho estreito não caminhamos da forma que queremos, mas da forma que Cristo quer que caminhamos. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, temos que saber que Ele é quem governa a nossa vida, não pela força dele, mas porque nos entregamos para ser dominados por Ele. Só que muitos querem entrar naquela porta estreita, só que porém se conduzir em um caminho largo, caminho esse de pecados, em seus deleitos e moralidades, da forma que bem acha. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Cristo está dizendo que eu sou o caminho, Cristo está dizendo: não é de qualquer forma você vai caminhar nesse caminho, mas da minha forma. Deus nunca quis que o ser humano fosse governado por ele à força, mas pela nossa própria vontade. E observamos que através do pecado, o ser humano se conduzia de uma forma que desagradava a Deus. Deus então, quando vê que Adão e Eva eles caem no pecado, mas Deus já tinha um plano de salvação. Plano esse que ele vem mostrando no decorrer da trajetória e da história, que enviaria o seu Filho, o Emanuel, Deus conosco, para que assim fosse morto pelos pecados. O ser humano tinha uma dívida muito grande. O ser humano era dominado pelo pecado. Deus assim então faz promessas que ia enviar o Cristo. E assim Deus envia. Deus olha para o mundo, para a terra, e decide nos amar. Tem muitas pessoas que dizem que o amor é um sentimento. Discordo. O amor vai além disso. Deus ele olha e decide amar. O amor, além de ser um sentimento, ele é uma decisão. Deus olhou para a humanidade pecadora e decidiu amar. Não importa o que tivesse que acontecer, Deus decidiu amar. E aqui no capítulo 16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus entrega o seu Filho por um adúltero, por uma prostituta, por um caluniador, por um mentiroso, por um falso, por um rebelde, enganador, trapaceiro. Deus entregou.
Falando eu, com o presbítero Hélio, disse: se Deus tivesse o coração do ser humano, estaríamos perdidos. Porque o ser humano julga, o ser humano aponta, Deus não, Ele ama. Talvez as pessoas da sociedade olhem para um ladrão, aquele que matou, aquele que roubou, e apontam: esse aí não vale nada, é excluído. Mas Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não veio para quem é santo, mas para aqueles que necessitam de perdão, aqueles que necessitam de salvação. E essa era a mensagem de Cristo. Comendo com publicanos, pecadores, e perguntaram a ele: você come com esses homens pecadores? Cristo disse: não necessita de remédios sãos. Quem aqui, estando doente, estando são, vai procurar médico? Não, mas aqueles que estão doentes precisam do médico. E o ser humano, há uma doença, uma ferida que o pecado causa no ser humano. Ferida essa, muitas das vezes, chamada vazio. Vazio esse que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Todo ser humano afastado de Deus, há um vazio em si, que só consegue ser preenchido por Deus, que só consegue ser preenchido por Deus e a sua presença, que não é conquistada com dinheiro, que não é conquistada com barganha, mas sim se humilhando, se arrependendo. Observamos, amados, neste Cristo, que ainda na cruz olharam para Ele e disseram: salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo. Desce daí. Mas como disse o Dr. Billy Graham, graças a Deus que Ele não desceu, porque senão estaríamos perdidos. Ele poderia muito bem ter descido dali pela sua vontade, mas só que Cristo não fazia a vontade dele, mas a do Pai. E no decorrer do seu ministério ele vinha explicando isso: não faça a minha vontade, mas a vontade do Pai. E o povo ali ia escarnecendo a Cristo, e como disse Isaías 53, e ele mesmo ainda intercedeu pelos seus transgressores. E disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quantos não chegaram aqui? Ou quantos não estão aqui? Talvez pensando: eu peguei demais, eu errei demais. Cristo está olhando por cima e dizendo: não importa a quantidade que você pegou, o que vai importar é quando você se entregar para Ele. Não há pecado que Cristo não possa perdoar, a não ser pela ação do Espírito Santo. Ele veio trazer salvação aos perdidos, aqueles que estão olhando para a sua vida e dizendo: minha vida já não tem mais sentido. Pessoas em depressão, talvez querendo tirar a sua vida, porque já não tem prazer mais em viver. Esse vazio que eu estou falando, que não pode ser preenchido por nada a não ser por Deus. E esse Cristo morre e é sepultado, e que tinha a promessa que no terceiro dia ressuscitaria e que voltaria para o Pai. E que muitos que viram ali um homem que pregava, profetizava, curava, libertava, e sempre tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de correção, agora está morto. Os discípulos olham para Cristo, que já foi sepultado, e eu fico imaginando ele chorando e dizendo: e agora, o que será de nós? Ele morreu. No primeiro dia se lamentando, dizendo: ele morreu, e agora o que será de nós? No segundo dia, a mesma coisa, se lamentando e chorando, aqueles que estavam do lado de Cristo,
a todo momento, a todo instante, e aqueles que também disseram que se fosse possível morreria junto com eles, mas que na hora da situação fugiram. Pedro nega 3 vezes e chora amargamente. Imagina o Pedro chorando e dizendo: o que eu fiz, eu neguei a ele. Cristo está morto, e agora o que será de nós no segundo dia? E ao terceiro dia, mesmo sabendo que Cristo ia ressuscitar no terceiro dia, no terceiro dia ainda estavam se lamentando e não acreditavam que Cristo estava vivo, que Cristo ia ressuscitar. Então Salomé, Maria e Maria Madalena vai até o sepulcro com a intenção de balsamar Jesus do seu corpo. E elas iam pensando: quem removerá a pedra para nós? Mas quando chegam lá, se prepararam uma situação que nunca tinham visto na vida. O Cristo que tinha sido morto, o Cristo que tinha sido rejeitado, o Cristo que tinha sido caluniado, e muitas vezes chamado de demônio, de falso, de mentiroso, não estava mais entre os mortos, aleluia. Ele havia ressuscitado, aleluia. Esse Cristo está ressuscitado, aleluia. Esse Cristo está à destra de Deus, aleluia. Ele está no meio de nós nesta noite, aleluia, dando esta graça. E talvez você me pergunte o que é graça: favor imerecido, aquilo que você não merecia, aquilo que você não conseguiria fazer, Cristo fez por você. Talvez você está aqui nesta noite se lamentando por o que você tem feito na trajetória da sua vida, mas Cristo está dizendo: ó pecador, recebe graça ali, ó pecador, uma graça imerecida, uma que tu não merecia, mas que na cruz do Calvário eu paguei por ti. Cristo está dentro de Deus, intercedendo por nós. Cristo está dentro de Deus, olhando para você e dizendo: aleluia. Essa graça que está em nosso meio, amados. Essa graça que ninguém teve coragem de fazer Cristo, o próprio Deus desceu e fez. O próprio Deus deu o seu Filho e pagou por nós. Amor esse que olhamos e ser incompreensível. Olhamos: que amor é esse? Não merecemos. Quantas vezes erramos, falhamos, mas Ele permanece nos amando. Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele diz: a espada, a perseguição, a nudez. Ele diz: nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas precisamos entender que nada dessas coisas nos separa do amor de Cristo, que ainda que sejamos pecadores, nada nos afasta do amor de Deus, mas o pecado nos afasta dele. O pecado nos afasta dele. Às vezes estamos no nosso pecado, no nosso erro, nas nossas falhas. Deus continua nos amando, porque foi por amor que Ele se entregou por nós. Mas o pecado nos distancia dele. Não oramos, não buscamos mais a Deus. O ser humano começa a cair. Mas venho aqui com esta palavra nesta noite. Reflita no que Cristo fez por você. E muitos têm rejeitado essa graça. Muitos têm rejeitado essa graça, mas o próprio Cristo disse: quem me negar diante dos homens será negado diante de Deus também. Vivemos uma trajetória do cristianismo, servindo a Deus dia após dia, e às vezes chorando por conta das aflições, das tribulações que sobrevêm sobre nós. Mas Cristo está conosco para nos dar vitória. É melhor sofrer com Cristo do que viver alegre e ir para o inferno. Eu não posso falar para você dessa graça que foi derramada sobre nós,
sem que também não fale de um lugar que é chamado de inferno, que para lá vão todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, nos seus nomes. Que a Bíblia diz que no último dia temos que dar conta diante do tribunal de Deus. E às vezes você caminha chorando. Como o presbiteriano diz, a alegria daqui se tornará tristeza naquele dia. É verdade. E a tristeza daqui se tornará alegria para nós. Amados, que estejamos atentos. Em um lugar que o bicho não morre, o fogo não se apaga, aonde está escrito o seu nome? E a própria Bíblia diz que foi lançado no lago de fogo, enxofre, Satanás, os seus adeptos, e todo aquele que não foi achado no nome. Aonde está escrito o seu nome? Aonde está escrito o seu nome? O que será de nós, amados? Não sabemos o que passará, o que acontecerá no dia de amanhã. Vivemos um dia como se com a incerteza de que amanhã não viveremos. E já falei isso aqui, torno a repetir. A maior incerteza do ser humano é não saber o seu dia de amanhã. Quantas pessoas que ontem fizeram planos para ir para o seu trabalho, para ir fazer isso e aquilo outro, fizeram planos, projetos, mas que esses planos e projetos foram interrompidos. Verdade. Mas essa é a questão: para onde foi? Aonde está escrito o seu nome? Que por amor Ele deu o seu Filho por nós. Não sabemos, amado, o que nos sucederá amanhã. Tiago diz que é a nossa vida, o que é a vossa vida, como um vapor de fumaça que aparece e logo desaparece. Quem aqui tem certeza de que viverá amanhã? Fiz uma pergunta esses dias para os irmãos: o que você faria se Cristo aparecesse para você e disse: eu vou voltar daqui a 30 minutos ou 1 hora, só para você, e só você sabe? O que você faria? Alguns irmãos me responderam: eu tentaria alertar o máximo possível de pessoas que ele estaria voltando. E eis aqui a pergunta: não sabemos a hora, mas sabemos que ele voltará. E pode ser daqui a 1 hora, daqui a 20 minutos, daqui a 10 minutos. E aonde está o seu nome? Aonde está escrito o seu nome? Porque naquele dia o próprio Deus disse que não terá ninguém por inocente. O Evangelho está sendo pregado, entra no ouvido e sai no outro, e continua da mesma forma. Hoje você tem essa oportunidade de se entregar a Cristo. Mais uma vez Ele tem te dado a oportunidade, que muitas vezes olhamos e rejeitamos, mas pela misericórdia Ele tem nos dado cada dia uma oportunidade. Amém, amados? Nesse essa oportunidade, em nome de Jesus.